Deus, na verdade, Ele quer nos conceder uma nova história, Ele quer nos conceder uma vida nova, porque o prazer de Deus está nessas coisas, amados, em nos abençoar. Uma nova história, uma nova história. Quem não precisa de uma nova história? Talvez você esteja até contente com os teus dias, com aquilo que ocorre na tua vida. Talvez você esteja satisfeito com andar, com o correr da tua existência. Mas nós precisamos de uma nova história. Irmãos, e o Senhor se propõe a mudar a nossa vida. Deus, na verdade, Ele quer nos conceder uma nova história, Ele quer nos conceder uma vida nova, porque o prazer de Deus está nessas coisas, amados. Em nos abençoar, em nos fazer prosperar, em nos fazer andar. O prazer de Deus está em ver-nos felizes, em ver-nos felizes. O Senhor quer dar-nos uma nova visão, novos princípios, novos ideais, prazer em fazer a vontade dEle. E muitas vezes nós nos achamos invisíveis aos olhos de Deus. Quantas vezes, queridos, nós achamos que Deus não nos vê, que Deus não nos enxerga, que nós estamos sobre a face da terra, jogados, esquecidos, abandonados, mas não é assim, irmãos. O olhar de Deus está sobre nossa vida, o cuidado de Deus está sobre a nossa existência. Nós não podemos insistir na velha vida, na velha história, mas é preciso abrirmos espaço para que Deus trabalhe o novo. Para que o Senhor nos dê uma nova visão, nos dê novos objetivos, nos trace novos caminhos para que nós possamos seguir em frente, para que nós possamos andar, possamos deixar que o Espírito Santo do Senhor trabalhe o nosso coração. Amados, como está a tua história? Como está a tua história? Ela mudou de 2018 para 2019? Na última década mudou alguma coisa? Talvez você possa até falar, mudou sim, mudou, ela ficou pior. Porque tem pessoas que conseguem piorar a sua história. Ela vai até equilibrada na bênção de Deus, mas a pessoa acha que não está muito bem e escolhe um caminho alternativo, caminhos diferentes e perde de vista a vontade do Senhor, o zelo de Deus. E, consequentemente, em vez de uma nova história, é uma história velha piorada. Mas nós não podemos nos contentar com essa situação, igreja. Nós não podemos nos contentar se a tua história não está legal, se você não está legal, se você não sente ânimo por aquilo que é de Deus, se você não sente prazer naquilo que é de Deus, se você não está satisfeito com Deus. É tempo de buscar uma nova história, é tempo de buscar o agir de Deus, é tempo de falar para Deus, eu não quero, Senhor, eu não quero essa vida, eu quero uma vida diferente, eu quero uma vida no teu mover, uma vida cheia da tua graça. E eu quero exemplificar esta palavra com Jonas. E vamos abrir a nossa Bíblia em Jonas capítulo 1. Abramos a nossa Bíblia em Jonas capítulo 1, leremos versículos 1 e 2. Ouça o que diz a palavra. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Oh, glórias! Qual foi a recomendação de Deus? Deixa tudo para trás, Jonas. Deixa tudo, Jonas. Abandona os teus propósitos, os teus planos. Jonas, eu tenho uma nova história para você. Jonas, eu tenho uma mudança. Eu quero mudar o teu caminho. Eu quero te dar uma nova vida. Eu quero fazer coisas novas. Eu quero fazer coisas novas. Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive. Este foi o mandamento, este foi o propósito de Deus na vida do profeta. E Jonas, queridos, ele estava muito satisfeito com a sua vida.
Ele estava feliz com a sua vida. Na verdade, ele não desejava uma mudança, ele não almejava uma mudança, ele queria continuar da mesma forma, ele queria continuar nos mesmos passos, mas o Senhor tinha algo novo para ele. Deus tem algo novo para você, Deus tem uma nova história para você. Ouça a voz de Deus, ouça o Senhor falar, porque Deus fala para você: ó filho de Amitai, ó filho de Amitai, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Deus tem uma missão para cada um de nós. Deus tem uma missão, amados, uma missão de renovação, uma missão de poder fazer a sua obra, a missão de poder ser usado por Ele. Deus nos dá, Deus lhe concede a oportunidade de testemunhar do seu poder, a oportunidade de ser útil, a oportunidade de ser alguém aos seus olhos. Quantas vezes nós queremos ser alguém diante da sociedade? Não é assim? Todos almejam que seu nome seja conhecido na cidade. Ah, eu queria tanto ser conhecido. Alguns almejam a fama. Eu queria tanto ser famoso. Até invejam aqueles que são famosos. Mas o Senhor, queridos, Ele tem um propósito maior do que ser conhecido numa cidade, maior do que a fama. O Senhor tem algo maior do que todas essas coisas para você, e muitas vezes nós temos rejeitado porque nós não queremos a mudança que Deus oferece. Nós insistimos na velha vida, insistimos dando murros em pontas de facas. Quantas vezes nós estamos ali, não saio, daqui ninguém me tira, Nós não podemos ser dessa forma, irmãos. Mas uma vida maleável na presença do Espírito Santo de Deus, prontos para que Deus possa trabalhar, para que o Senhor possa fazer algo, para que o Senhor possa mover de uma forma grandiosa na vossa existência, na nossa existência. Não se contente com o pouco que você tem, mesmo que você ache que teu pouco é muito. Não se contente com isto, mas busque Deus. Fale para o Senhor: Deus, eu quero, Senhor, eu quero. Deus, eu quero ouvir a tua voz. Eu quero ser instrumento nas tuas mãos. E quando o Eterno encontrou Jonas, o Senhor abriu a boca e falou: Jonas, vai. Eu tenho um propósito na tua vida. Eu tenho algo grande que você não entende, que você não consegue enxergar, porque os teus olhos não conseguem enxergar a minha vontade, não conseguem ver. Nós também, amados, muitas vezes nós não vemos a vontade do Senhor, não compreendemos a vontade de Deus, nós não conseguimos ver o projeto, o plano, o objetivo de Deus para a nossa vida. Apenas coloque-se e deixe-se levar pelo vento do Espírito de Deus, e certamente o Eterno te fará canal de bênção. Uma vida nova, uma nova história será escrita. Glórias a Deus por isso. E no versículo 3, ainda de Jonas 1, a palavra diz: Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor. Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor. Veja, irmãos, o Senhor chamou este homem. O Senhor falou: Jonas, eu quero fazer algo grande através de você. Eu quero trabalhar através da tua vida. Eu quero que tu sejas instrumento. Eu quero que tu sejas instrumento. Mas Jonas olhou e disse: olha, não quero. Eu não quero isso. Eu quero é continuar na minha velha vida. Eu quero é continuar nos meus velhos caminhos, na minha forma de entender. Eu quero continuar nos meus princípios. Eu não quero mudar a minha forma de ver este mundo, de ver talvez a religião, de ver aquilo que Deus tem. Eu não quero. Eu quero é continuar da forma que estou, mas Deus não quer que seja assim. Deus quer o novo para a tua vida, o novo para a tua vida. E Jonas, infelizmente, ficou conhecido como profeta fujão, porque ele fugiu da presença de Deus. Quanta ignorância! Como fugir da presença do Senhor? Para onde ir? Mas quantos têm fugido da presença de Deus?
Quantos amados hoje têm arrumado a sua roupa, feito uma trouxa, colocado nas costas e fugido da presença de Deus? Para onde poderás fugir? Se sobes ao monte Everest, lá estou eu. Se você desce a maior fenda, a mais profunda do oceano, 11 quilômetros, lá estou eu. Para onde fugir da presença do Senhor? Para onde fugir? Não é possível fugir da presença de Deus, igreja, mas Jonas, na sua ignorância, o seu coração fechado, o seu desejo de não mudar, ele concluiu que era possível embarcar naquele naviozinho afundador e sair para um lugar diferente. Mas o Eterno, quando tem propósito na vida, Ele traz você de volta. Ele traz você de volta. É melhor, amados, nós ouvirmos a voz do Senhor e permitir que Ele trabalhe o nosso coração hoje, do que ser trazido pelo Senhor, porque nós vamos sofrer, porque o Senhor vai te puxar, Ele vai te arrancar, porque Deus quer te abençoar, Deus quer fazer coisas novas. Não permita que a velha vida, que ela tenha supremacia sobre a tua nova vida. Não permita. Nós sabemos que somos novas criaturas porque o Senhor nos chamou e disse que fez-nos novo, que somos novas criaturas. Nos deu uma vida nova, novos propósitos, novos objetivos. O Senhor nos concedeu, amados, tudo aquilo que é de melhor sobre a face da terra, porém nós insistimos em andar por caminhos que não são bons, que são ruins. Como é, amados, como é duro o nosso coração, não é verdade? Como é duro. Nós insistimos, irmãos, em seguir pelos caminhos que nós escolhemos, quando na verdade deveríamos optar pelo novo caminho que se abre diante de nós, o caminho que Deus tem para você. Você já parou, já refletiu a respeito da tua vida? Qual é o caminho que você tem seguido? Qual é o caminho? Qual o caminho que você tem optado? Será que é o caminho que Deus tem aberto diante de você? Porque Deus abre o caminho, Deus deixa o caminho aberto, mas você prefere saltar o muro e partir para o caminho alternativo, o caminho difícil. É sempre dessa forma, mas não pode ser assim. Jonas, ele ouviu o convite, ouviu o mandamento, ele ouviu o Senhor dizer, dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive. Mas o que é que ele fez? Dispôs para fugir da presença do Senhor. Para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Veja, para onde foi que ele queria ir? Para longe da presença do Senhor. Ele queria ausentar-se da presença de Deus. Irmãos, é uma história que se repete. É uma história que se repete no meio da humanidade e talvez tenha se repetido na tua vida. Quantas vezes o Senhor te chamou, quantas vezes o Senhor trabalhou a tua vida, quantas vezes o Senhor fez coisas maravilhosas para você, mas tu insistes na velha história, tu insistes nos velhos caminhos, tu insistes em fugir da presença de Deus, tu insistes em partir para Tarsis, quando Deus quer que você vá para Nínive. Irmãos, não procure fugir da presença de Deus, porque o teu barco pode afundar. Com Jonas o barco não chegou a afundar, conhecemos da história, mas chegou um momento que ficou muito difícil. E ele viu que o futuro não era bom. Aquele barco com certeza naufragaria, porque Deus ia afundar aquele barco. Deus ia fazê-lo descer. E Jonas falou ali para o capitão, eu sou o culpado. Parte daí o princípio de andarmos no novo caminho e para que a nossa nova história seja escrita.
É reconhecer, amados, o nosso erro, reconhecer a nossa situação, é reconhecer, queridos, que nada somos, que precisamos de Deus acima de todas as coisas. E Jonas falou: olha, joga-me às águas, porque eu sou o culpado. É a mão de Deus sobre a minha vida, é a mão do Senhor sobre a minha vida, sobre a minha existência. Olha, igreja, não queira jamais experimentar a mão de Deus sobre a tua vida, não queira. Não queira experimentar jamais a mão do Senhor sobre a tua vida. Opte pela mão abençoadora do Senhor, porque Ele só tem coisas boas para te dar. Deus quer te abençoar. Deus quer fazer o teu caminho reto. A Bíblia diz nos Salmos que o Senhor aplana os nossos caminhos. É certo que surgirão as provas, as dificuldades, até Cristo falou a respeito disso. No entanto, o Espírito Santo lhe dará forças. É Ele que lhe capacitará a passar pelas dificuldades. É o Senhor que estará contigo. É Ele que te pega pelas mãos. É Ele que te ergue. É Ele que te faz andar. Esta é a nossa esperança e esta é a verdade que Deus tem para a nossa vida. É a nossa nova vida, a nova história que nós precisamos viver. Em Jonas capítulo 2, versículo 1 e 2, está escrito: então Jonas do ventre do peixe orou ao Senhor Deus e disse: da minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu, e do ventre do abismo gritei, e tu me ouvistes a voz. Onde estava Jonas? Jonas estava iniciando a sua nova história. Ele estava no princípio da sua nova história. No princípio, amados. Deus não quer que você seja um Jonas. Não será necessário você ser tragado, engolido por uma baleia para que a tua história comece. Não será necessário. Porque Deus fala para você hoje: olha, é o momento de começar. É o momento de abraçar, é o momento de mudança, é o momento de andar pelo caminho. O Senhor fala com você: hoje é o momento, é agora. Mude a tua vida, mude a tua história, porque eu quero te dar coisas boas, coisas novas, coisas maravilhosas. Não será necessário que você passe pelo ventre do grande peixe, porque Deus, Ele quer te abençoar hoje, onde quer que você esteja. No entanto, amados, o Jonas, aquele que ouviu a voz do Senhor, grande privilégio, ouvir a voz do Senhor. Aquele que foi escolhido para fazer a obra, maravilhoso privilégio, ser escolhido pelo Senhor para fazer a obra. Mas aquele que foi carnal o suficiente para rejeitar o chamado de Deus, para rejeitar a vontade do Todo-Poderoso. Aquele que foi covarde para não abraçar o Todo-Poderoso, a vontade de Deus. Aquele que foi covarde para fugir da presença do Mestre, como se fosse possível fugir. E ele partiu, mas o Senhor o trouxe. O Senhor o trouxe. E o Senhor fez que uma grande tempestade balançasse aquele barco a ponto de ir a pique. E Jonas, naqueles momentos difíceis, reconheceu que ele era o culpado. Você já parou para refletir um pouco a respeito das tormentas, das tempestades que surgem na tua jornada? Quando nós muitas vezes colocamos a culpa no governo, colocamos a culpa na situação econômica, colocamos a culpa no capeta, no cão, em Satanás, nos demônios. Você já parou para ver se porventura não é você o causador da tua própria dificuldade? Será que não é você? Será que não é você que não tem abraçado a Deus, ouvido a voz do Todo-Poderoso, que tem se deixado levar pela carne, levar pelo pecado, levar pelas situações e afastado-se da presença do Mestre? Nós temos que analisar todas as coisas, irmãos, porque as bênçãos todos querem, mas abraçar aquele que dará a bênção poucos querem. Eis o grande problema. Nós queremos as bênçãos, mas nós não queremos abraçar o doador das bênçãos.
E ali estava Jonas, queridos, numa situação também milagrosa, porque estava no ventre de um peixe, dentro do intestino de um peixe. Não me pergunte como isso aconteceu. São coisas de Deus. No entanto, ele teve tempo hábil para lembrar-se do Senhor, para lembrar-se do Todo-Poderoso, para recordar que Deus o tinha chamado e o comissionado para uma grande obra, e ele havia fugido. E ele diz: então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor. Amados, ele seria devorado, aliás, ele seria digerido vivo. Devorado ele foi. Ele seria digerido vivo no intestino daquele peixe. E certamente a situação ali dentro não era muito agradável. Não era muito agradável. Certamente os ácidos já marcavam a sua pele. Fazia que ele sentisse dores. E ele não conseguia ver solução. Como? Como sair? Por onde? Não há como sair. Mas o seu coração foi tomado pelo arrependimento. Na minha angústia, imagine uma grande angústia. Na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu: do ventre do abismo gritei, e tu me ouvistes a voz. Pois me lançastes no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então disse: lançado estou diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça até aos fundamentos dos montes. Desci até a terra, cujo ferrolho se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor, meu Deus. E todos sabem qual o final dessa história. A Bíblia diz que o grande peixe vomitou Jonas na praia. Ali, amados, nascia uma nova história, uma nova oportunidade. O Senhor olhou para aquele homem numa situação tão difícil, tão complicada, numa situação em que ele estava em pecado porque havia desobedecido à vontade do Senhor, mas dentro da barriga daquele peixe houve o arrependimento, houve a lembrança de Deus, e Deus moveu na vida dele, Deus agiu, Deus moveu de forma grandiosa. E esse homem recebeu uma nova oportunidade. Você está esperando o quê? Que uma baleia te engula? Você está esperando que as aflições da morte envolvam a tua vida? O que tu esperas? O que tu esperas? Nós somos duros, amados. Nós temos um coração duro, um coração duro. Muitas vezes o Senhor está falando, fala com você a cada instante, a cada dia, mas eu continuo no meu caminho, eu continuo fazendo a mesma coisa. Eu estou esperando o quê? Algo ruim vai acontecer, com certeza. Algo ruim vai acontecer, algo ruim acontecerá, amados, porque eis a consequência da desobediência. A desobediência nunca traz frutos bons, entenda dessa forma. E Jonas, queridos, um derrotado, ali dentro da barriga, mas o Senhor o fez vencedor, porque ele reconheceu seu estado e voltou-se para a presença do Todo-Poderoso. Ele contemplou o milagre de Deus, a grande misericórdia do Senhor. Ele aproveitou a nova chance, a nova oportunidade. E quando ele estava na praia, ele saiu e foi até Nínive. E ali ele manifestou a glória de Deus. E a Bíblia diz, amados, que aquela cidade dobrou-se aos pés do Senhor. Aquela cidade dobrou-se aos pés do Senhor. Isso coloca Jonas numa situação semelhante à nossa, de pessoas muitas vezes enfraquecidas pela covardia, pela fraqueza, por possuir os ouvidos fechados para o Senhor. Mas a partir do momento que abre-se os olhos e deixa-se Deus mostrar a verdade,
Abre-se os ouvidos e ouve a voz do Senhor. Deus usa de forma poderosa, de forma magnífica, de forma extraordinária. Você pode ser um Jonas. Talvez esse é o momento em que você está na primeira fase. Você está querendo fugir de Deus, querendo fugir. O Senhor disse para você, vá para Nínive. Não, eu quero ir para Tarsis. Eu quero ir para Tarsis. Eu quero fugir da presença de Deus. Você embarca no primeiro meio de transporte. Entenda meio de transporte como o primeiro pecado, como aquilo que te afasta ainda mais de Deus. Você abraça o que é errado, aquilo que te faz cada dia mais merecedor do castigo e do peso da mão de Deus. E você foge, achando que esta é a solução. Mas prepara-te, porque as consequências virão. Ou ainda, amados, você que já fugiu, já embarcou no barquinho para Tarsis, você que já está dentro do barquinho, está a ponto de ser jogado às águas. O Senhor pode te dar o livramento. O Senhor pode te mudar. Ou teu estado pode ser esse estágio terrível, o último estágio de Jonas, antes da reconciliação, já no ventre do peixe. Talvez você já esteja numa situação que não consegue ver solução. A tua situação já está totalmente deteriorada. Você não consegue ver mais nada. Pronto, acabou, é o fim. É o fim. Mesmo que você esteja no ventre do peixe, Deus pode mudar a tua vida. Deus pode mudar a tua história. Deus pode reescrever a tua história. Ele pode lhe conceder uma nova história, porque este é o prazer de Deus para com aqueles que são fiéis, para com aqueles, a exemplo de Jonas, que volte-se para o Criador, que abrace o Senhor. Ele te dá uma nova vida, novos propósitos e te concede uma missão. O interessante, amados, é que Deus não tirou de Jonas a grande missão. O Senhor permitiu que ele continuasse dentro do projeto. Deus faz assim, quando Deus tem um projeto para você, mesmo que tu fujas, mas se tu voltares, Deus te abençoa e Deus lhe concede a oportunidade de ser abençoado com aquilo que Ele quer na tua vida. Basta que tu queiras voltar, basta que tu queiras. Irmãos, a palavra disse que esse profeta voltou a Nínive, e ali ele pregou o evangelho de Cristo, pregou a mensagem do Senhor, e aquela cidade arrependida prostrou-se diante do Todo-Poderoso, diante de Jeová, e um grande jejum ali foi feito, amados, e as pessoas quebrantaram-se diante de Deus. Eis o que você precisa fazer. Faça a vontade de Deus. Faça a vontade do Senhor. Amados, não insista no caminho errado. Não insista no caminho errado. O caminho errado leva a destinos errados. Não existe caminhos errados que te leve ao destino certo. Não existe, amados. Quando você entra no caminho errado e quer chegar ao destino certo, é preciso mudar de caminho. É preciso dar meia volta. É preciso olhar o mapa e achar uma alternativa para o caminho errado. Porque se prosseguires nele, certamente não chegarás ao destino que Deus tem. Esta é a vontade de Deus para a nossa vida. Este é o ensinamento de Deus para o meu coração, é o ensinamento de Deus para a tua vida. É preciso ouvir a voz de Deus. É preciso ouvir a voz do Senhor. Ouça a voz de Deus. Hoje é tempo de ouvir a voz do Eterno. Não deixe para ouvir amanhã. Ah, mas nós somos uma igreja pequena. É o povo pequeno que faz a obra de Deus. Jonas estava sozinho. Ele era sozinho. Apenas ele e a presença do Todo-Poderoso, apenas ele, ninguém mais. Foi uma população extremamente grande que dobrou-se aos pés do Todo-Poderoso. Ele estava sozinho. Nós somos uma igreja pequena, mas somos mais de 10. Mais de uma dezena. Mais de 2 dezenas. E se nós formos fiéis
e ouvirmos a missão que o Senhor tem concedido a cada um de nós, juntos vamos alcançar montanha e região para o Todo-Poderoso. Basta que acreditemos na missão que o Senhor tem nos confiado. Basta que acreditemos, porque o Senhor tem uma obra grandiosa para cada um de nós. O Senhor tem uma obra maravilhosa para a nossa vida. Amados, o Senhor quer trabalhar a nossa existência. Deus quer mover de uma forma poderosa. Você quer uma nova história? Tem deixado Deus trabalhar a tua vida? Permita que essa nova história venha à existência. Coloque-se diante do Senhor e fale para o Mestre: Deus, eu quero uma nova história. Eu quero fazer a tua vontade. Eu quero seguir os teus princípios. Eu quero te amar acima de todas as coisas. Amém? E se assim fizermos, irmãos, o Senhor há de nos conceder a mudança que precisamos. Ele nos capacitará, nos encherá com o Espírito Santo de Deus. E a palavra será poderosa para a honra e para a glória dele próprio. Seremos instrumentos nas mãos do Mestre, tal qual o profeta. E o Senhor há de nos fazer vencedor na missão que Ele tem para nossas vidas. Amém? Coloque-se aos pés do Mestre. Nós vamos orar nesse momento. Senhor, nós te louvamos pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Prepara-nos, ó Deus, para que os nossos passos sejam conforme a Tua vontade, segundo o Teu querer, Senhor. Que nós possamos, Pai, andar firmemente na Tua presença, ouvindo a Tua voz e deixando-nos guiar pela Tua santa e bendita vontade. Escreve uma nova história, Senhor. Escreve, Pai, uma nova história, Senhor. Uma história na qual nós sejamos reconhecidos como fiéis, como dignos de estarmos na Tua presença. Abençoa, Pai, a Tua igreja. Abençoe o Teu povo, Senhor. E prepara-nos para que possamos ouvir a Tua voz e deixar-nos guiar por Ti. Esse é o nosso clamor em nome do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Aleluias. Mensagem 837